Olá! Vamos falar sobre a parte da gramática que se chama sintaxe. Uma parte dela. Aqui inclui frase, oração, período. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação entre as palavras dentro de um enunciado, para formar enunciados que possuam sentido. E aí é importante observar o primeiro conceito, que é o de frase. A frase, na verdade, é um enunciado que possui sentido completo, um enunciado capaz de transmitir uma mensagem completa. Neste enunciado pode ter ou não ter verbo. O que determina se realmente ele é frase é possuir sentido. Então, nos exemplos, silêncio, nós temos uma palavra e essa palavra tem sentido completo. Portanto, ela constitui uma frase. Mas se eu tivesse o seguinte enunciado: aproveitem a vista do pão de açúcar. Aqui nós temos um enunciado maior que tem o verbo aproveitar. Ele tem sentido? Tem sentido, então constitui uma frase. O segundo conceito é o de oração. A oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E aí nós podemos perceber que esse enunciado, além de se estruturar através de um verbo, de uma locução verbal, ele possui sentido. Então, nós deduzimos que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Porque para a frase ser oração, ela precisa ter verbo. E nem sempre o tem. A frase basta para ela ter sentido. No exemplo, vamos estudar bastante hoje. Nós temos a locução verbal, vamos estudar. Nós temos um verbo auxiliar conjugado acompanhado de um verbo principal no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, em uma das formas nominais. As locuções verbais contarão como apenas um verbo, elas contarão como apenas uma oração. Como exemplo de locução verbal, eu deixo para vocês estas. Devo trabalhar. Aqui nós temos uma locução verbal de infinitivo. Percebo que nós temos um verbo conjugado, o verbo dever, e o verbo trabalhar no infinitivo, terminado em R. Na locução estamos chegando, nós temos o verbo estar conjugado na primeira pessoa do plural e chegando no gerúndio. O gerúndio é caracterizado na língua portuguesa pelo NDO como terminação da palavra. E uma locução de particípio, sendo ela tinha estudado, nós temos o verbo ter conjugado no passado e uma locução verbal de particípio, estudado, terminado em ado, no particípio regular. São os três tipos de locuções que nós encontramos: a locução de infinitivo, locução de gerúndio e locução de particípio. E no enunciado, chovia torrencialmente no Rio de Janeiro, nós temos apenas um verbo, que é o verbo chover. Portanto, o número de verbos ou locuções verbais determinará a quantidade de orações presente naquele período. O terceiro conceito é o de período, e o período ele pode ser simples ou composto. O que vai diferenciar vai ser a quantidade de verbos ou de locuções verbais. O período constituído por uma oração apenas é chamado de período simples, também chamado de oração absoluta. No exemplo, São Paulo continua sendo a maior cidade do Brasil, nós temos a locução verbal continua sendo. Portanto, neste período nós temos apenas uma oração absoluta, chamada de período simples. Neste outro período, Fortaleza possui belas praias, nós temos apenas um verbo, que é o verbo possuir. Portanto, aqui nós temos um período simples, que é uma oração absoluta. O período composto é aquele formado por mais de uma oração. E aí ele se desdobra numa classificação de período composto por coordenação e por subordinação. Isso aí fica para outra aula. Hoje o que importa é identificar quando nós temos período composto. Quando temos mais de um verbo ou locução verbal no mesmo enunciado. Veja o exemplo. O nome Aracaju tem origem no tupi e significa cajueiro dos papagaios. Nesse período nós temos o verbo ter e o verbo significar.
portanto, um período composto, aqui relacionado por uma conjunção aditiva e, estabelecendo uma relação de adição, né? Então, aqui na segunda oração, nós teríamos um período composto por coordenação, sendo ela uma oração coordenada sindética aditiva. E no período composto, é importante que façamos simulados estilo Enem. Aqui também nós temos dois verbos. O verbo é, que é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular, e o verbo fazer, conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos. Nesse período é importante que façamos simulados estilo Enem. Nós temos uma relação de subordinação. E aqui a segunda oração, ela é uma oração subordinada subjetiva, porque ela está funcionando como sujeito da oração principal. É importante, mas isso aí fica para outra aula. Hoje aqui o importante é perceber que neste período nós temos dois verbos. Mesma coisa se tivesse duas locuções verbais. Então os dois verbos, o verbo é e o verbo façamos, é o que estabelece, é o que o define como período composto. Bem simples, né? Então, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram dela, deixem lá o seu like, se inscrevam no canal para dar aquela força. Obrigado, até a próxima.